Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, filhos, criatura de Deus, servos e servas do Deus Altíssimo. Aqui é o pastor Edson Menezes e eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor com base na nossa Bíblia Sagrada. E vamos falar algo a respeito da prosperidade, segundo o entendimento de Deus para as nossas vidas. Porque algumas pessoas me perguntam: pastor, eu sou servo do Senhor, isso quer dizer que eu tenho que ser próspero? Já que a palavra diz que comeremos o melhor dessa terra, por que eu passo por algumas situações? Por que eu passo por algumas privações? Por que eu passo aperto, né? Propriamente dito. A prosperidade, segundo a palavra do Senhor, ela não está relacionada a dinheiro. Mas isso não quer dizer que você não pode desfrutar de todos os recursos financeiros que o dinheiro possa oferecer. Porque através do recurso financeiro é que nós conseguimos, né, conquistar, comprar, atender às necessidades, as nossas e a de algumas pessoas. Mas o cuidado que nós devemos ter em relação a esse recurso financeiro que o Senhor nos possibilita alcançar. Então, essa prosperidade que o Senhor nos apresenta é uma transformação na nossa vida espiritual para que possamos alcançar no natural, no físico, algo que não vá nos afastar da presença do Senhor. Eu vou ler aqui na minha frente, está escrito aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Efésios 1, 3. Ou seja, a palavra do Senhor já não fala sobre dinheiro, fala sobre bênçãos espirituais. Um amadurecimento no mundo espiritual, de modo que nós conseguimos alcançar no mundo em que vivemos as bênçãos às quais eu falei, de modo que tenhamos recursos para suprir as nossas necessidades e as das demais pessoas com a sabedoria que é dada por Deus, né? De modo que possamos ficar cheio do Espírito Santo. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabendo dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, você tem seus filhos, você tem seu filho, você tem sua filha. E mesmo que você em algum momento na sua vida tenha passado por algum tipo de privação, dificuldade, na maioria das vezes nós nos apegamos, nos agarramos a essa experiência para querer proporcionar algo diferente para a nossa família. De modo que o seu filho e a sua filha não venha passar pela privação que você passou. Fazer de uma necessidade, até mesmo que se torna um trauma. E na medida que Deus te possibilita proporcionar algo diferenciado para a sua família, para você é como se você estivesse se realizando. Na realidade você se realiza proporcionando algo para a sua família. Então no mundo espiritual, nós aprendemos a lidar com situações adversas e passar essa experiência de uma forma diferenciada para as pessoas que nós amamos. Algumas pessoas acham que devemos proporcionar a dor que nós vivemos no passado
para a nossa família? Não. O deserto que você passou é para o seu crescimento, é para a sua experiência. Não é local de permanência, é para você adquirir maturidade. Para que aqueles que vier após você, depois de você ter condições de passar para ele esse entendimento, para que eles não venham sofrer as mesmas consequências que você sofreu um dia. Deus é maravilhoso. Deus ele nos permite passar por algumas situações para que adquirimos conhecimento nesse departamento. Desculpa. A palavra do Senhor, no livro de 2 Pedro, diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, conhecimento de Deus. Lá no livro de Efésios, 1:3, quando a palavra do Senhor diz: e com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que nós somos benditos, e que bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou seja, através do Filho. Jesus, quando ele envia o seu Filho, Deus, quando envia o seu Filho, Jesus Cristo, e ele, através do seu sacrifício vivo, como ele foi 100% homem, ele sofreu na carne tudo aquilo que uma pessoa é capaz de sofrer também. Nós estamos sujeitos a passar pelas mesmas provações que Jesus passou. E muitas pessoas vivem essa realidade hoje. Perseguições, mentira, acusações, calúnia, difamação, fome, tentações. E Jesus ali, na condição de homem, ele passou por tudo isso, por todas as tribulações, e ele nos deu a prova de que somos capazes, porque ele nos ensinou na prática. Na vida secular nós passamos, quando nós queremos adquirir algo, para conquistar algo melhor, nós passamos por um processo onde adquirimos conhecimento. E através desse conhecimento, nós somos sujeitados a uma prova. E mediante essa prova, nós aguardamos uma resposta para poder exercer a prática daquilo que adquirimos com o conhecimento. Agora Deus ele faz tudo diferente. Deus ele pega a pessoa, ele já coloca na experiência, sem ter conhecimento. Deus ele nos coloca numa situação aonde nós olhamos para um lado, muitas das vezes olhamos para o outro e não encontramos, recursos, apoio, uma palavra, alguém para nos ajudar. Mas ele é maravilhoso, porque em alguma situação, seja através de uma panfletagem, através de uma pessoa, ele enviou uma mensagem para você. Com certeza você já ouviu falar de Jesus em alguma situação. Com certeza alguém já chegou para você e falou que Deus é contigo, Deus está no controle da sua vida. Procura uma igreja, não é? Eu tenho certeza que você já viveu algum tipo de experiência, independente de você ser cristão ou não. E aí vem a adversidade, aí vem a luta, aí vem a tempestade, o vento sopra na direção da sua vida, para te derrubar. Mas quando você se apega a uma simples palavra, uma mensagem, um versículo da Bíblia, você já sente ali o poder de Deus. Mas a melhor parte é quando você dá crédito à palavra de Deus. Porque a eficácia da palavra do Senhor é a prática. Então isso que você está passando não é para a sua derrota. Isso que você está passando não é para você se entregar.
E você se pergunta: Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. Ah, eu sou teu servo, eu sou seu filho, eu sou sua filha. E de repente você, no seu consciente, você diz: eu já fiz de tudo. Já fui na igreja, já fui numa casa espírita, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo. Já gastei todos os meus recursos com medicina e nada acontece. Mas aí eu te faço uma pergunta: você tem sido verdadeiro com você mesmo? Você tem sido verdadeiro com Deus? Você já se entregou para esse Deus que muda a história, que vira o quadro, que sopra o vento a seu favor e não contra? E muitas das vezes nós fazemos coisas conscientemente e achamos que com caridade nós iremos resolver. Caridade não resolve. Caridade não atenua. O que atenua é quando você se rende aos pés de Jesus. É quando você reconhece que Ele pagou um alto preço para que você tivesse vida e vida com abundância, e eu também. É essa diferença que o Senhor quer que tenhamos para o nosso dia a dia. É nós não termos na nossa vida a visão e o entendimento do homem para poder acusar, para poder julgar, para poder achar que temos o direito de julgar a vida de alguém. Não é porque você passou por um tipo de situação que a pessoa é obrigada a passar. Nós temos que tirar proveito daquela situação, dessa tempestade, e usar as armas que o Senhor nos deu. Porque no mundo espiritual há uma batalha constante contra a sua vida. E se você tentar resolver isso com os seus recursos, com o seu intelecto, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Você vai ver que tudo aquilo que você aprendeu não está sendo útil para nada. A maior prova disso é essa pandemia que já está cessando em nome de Jesus Cristo. Essa pandemia que atinge a humanidade, a raça humana. Ela não escolheu classe social, ela não escolheu o rico, o pobre, é indiferente. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus do rico, do pobre, daquele que mora debaixo da ponte, daquele que mora num castelo. O que vai fazer diferença é como você vai se posicionar diante de Deus. Porque Ele existe, Ele vive e Ele reina. Esse é o Deus ao qual nós servimos. De repente você pode estar pensando: é muito fácil falar. Mas essa prova que você está passando, ela só vai mudar para um outro estágio a partir do momento que você colocar no seu coração Deus em primeiro lugar. Porque a própria palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça. A justiça de Deus, que Ele vai acrescentar as demais coisas. Ele vai mudar a história na sua vida, porque Ele não é homem para que minta. Deus é fiel. Esse é o Deus ao qual eu sirvo, e que Ele está de braços abertos para te atender, porque Ele é o socorro bem presente na hora da sua angústia, na hora da minha angústia, né? Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz assim, ó: a maior felicidade em dar do que receber, né? O mundo diz que a alegria está em acumular riqueza. E a palavra do Senhor diz que a alegria está em partilhar. Quando você dá, você investe e multiplica o amor. De repente você fala: 10 centavos não é nada. Você já tentou passar no ônibus ou pagar uma conta
Você já viveu essa experiência de na hora de você contar, lá na hora de pagar, faltar 10 centavos e você se sentir constrangido em comunicar para essa pessoa, tá faltando 10 centavos. Agora você imagina uma pessoa que nesse momento não tem o que comer, está com o seu aluguel atrasado, está com as contas atrasadas. Imagina essa pessoa que de repente está passando por uma situação e você tendo condições de ajudar essa pessoa. E de repente você chega nessa pessoa e você fala, meu irmão, minha irmã, meu amigo, independente de religião, você chega lá, você vim trazer algo aqui para te ajudar naquilo que você precisa, que só você e Deus sabe. Ou seja, você plantou uma semente. Você vai ver o fruto daquilo que você fez, o fruto do seu investimento na vida de alguém. De repente, para você não é nada, mas para aquela pessoa vai fazer uma grande diferença. De repente você vai possibilitar essa pessoa chegar num local que ela precisava ir com uma certa urgência. De repente você vai ajudar aquela pessoa a comprar um medicamento, um alimento. Então, é por isso que a palavra diz que a alegria está em você servir e você dar. E Ele te prospera, porque Ele olha o seu coração, porque o que você faz, o que você fez foi por amor, não por caridade. Porque a caridade é completamente diferente de fazer a obra de Deus. E que façamos tudo com amor e sabedoria do nosso Deus Altíssimo, né? Diz assim no livro de Mateus 6, 19 e 20, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ou seja, tudo com a sabedoria que o Senhor nos der, tudo com ordem de essência. A oração do Pai Nosso diz Pai Nosso, não Pai Meu. Quando diz Pão Nosso, não é Pão Meu. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O pão nosso de cada dia. De repente aquele pão que amanhã endureceu e você vai jogar fora. De repente no momento que você foi na padaria, você passou por alguém que está passando fome, que está necessitado ali. De repente você pega aqueles 10 centavos, completa, compra mais um pãozinho e dá para aquela pessoa. É o pão nosso, é o repartir do pão. Dizer que serve a Deus, mas sem obra, a palavra do Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão se eu vejo meu irmão passando por uma situação e eu não estendo a minha mão para ele. De repente você vai falar, não tenho nem para mim. Tem certeza? Será que o pouco que você tem, você não pode repartir com quem não tem? Porque 1% de alguma coisa é alguma coisa. Agora, 1% de nada é nada. Porque Deus, Ele provê. Deus, Ele olha, Ele contempla o seu coração, Ele contempla as suas intenções, mas além dos seus sentimentos e além daquilo que você faz, Deus, Ele vê a sinceridade. Não é uma barganha, mas é o repartir do pão, né? Que possamos viver esse repartir do pão. As riquezas de Deus são eternas,
Você não pode levar seu dinheiro para o céu, mas você pode levar o seu amor, a sua alegria e a sua paz. Deus quer lhe dar uma vida cheia de verdadeira prosperidade. Ou seja, ninguém está impedido de ser próspero. Se você lança a semente de amor, a semente da palavra, a semente do perdão, as ofertas que você leva para a sua igreja, elas só chegarão ao trono do Senhor se você for lá e se retratar com seu irmão. Deus não quer que você oferte ou faça algo na vida de ninguém para você não ter o que ter. Deus, Ele quer prosperar, Ele quer multiplicar, Ele quer que você tenha mais para abençoar mais outras pessoas. Quando o Senhor falou, trazei a botija, como disse para aquela mulher, e ela tomou emprestado os vasilhames, e o azeite começou a derramar, e troca de vasilha. Quando não tinha mais, só cessou porque não tinha mais aonde derramar o azeite. Era como se fosse o petróleo hoje, porque o azeite naquela época, você tinha o combustível, você fazia o combustível para a lamparina, você fazia o alimento, você preparava, né, o óleo propriamente para poder fazer a unção de utensílios para consagrar ao Senhor. Ou seja, com o azeite você tinha prosperidade, você era próspero, você tinha riqueza, porque você fazia tudo, você vendia para suprir outras necessidades. Então examine vocês, cada um a si próprio, vê se realmente você não tem como repartir com alguém aquilo que você tem. Você pode achar que é pouco, mas para alguém é muito. Pode salvar até uma vida. Acerca da prosperidade, nós devemos, antes de mais nada, viver a simplicidade que o Senhor ensinou durante a sua trajetória com os discípulos e por onde ele passava. Não é pela entonação da voz, não é com arrogância, não é por imposição do eu. Deus estabelece reis, mas Ele tira do trono. Deus estabelece ministros da sua palavra, mas Ele abate o soberbo. Então o local que você se encontra hoje, a posição que Deus te colocou, é para você glorificar o nome dEle mediante as suas atitudes para o reino dos céus. Então olhe bem à sua volta, veja se você está nessa condição. Se você não estiver, tire um tempo para o Senhor e conversa com Ele, para que você seja uma pessoa melhor, para que você espere nele a justiça, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a árvore que dá fruto em nossas vidas. Eu separei algo aqui que diz assim, um pequeno texto. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Primeira pergunta. Deus quer falar com você todos os dias, Ele dando forças para enfrentar cada dia com esperança e determinação. Deus fala conosco através da sua palavra. Veja algumas palavras que Deus já declarou e que você precisa ouvir. No livro de João, capítulo 3:16, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito
unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós fomos alcançados além da misericórdia, mas através pelo preço que Jesus pagou na cruz por mim e por vocês. O Deus ao qual nós servimos, Ele enviou o Filho dele para que tivéssemos vida. Jesus Cristo, Ele vive. Porque feliz são aqueles que não vê, mas crê. Sentir a presença do Filho de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença do Deus Altíssimo, ao qual nós servimos, é algo tremendo. Não é para você ficar na sua zona de conforto. Hoje nós estamos com algumas limitações impostas pelo homem, mas a sua oração tem poder. Se coloque diante do Senhor como filho, como filha, aprovado. Volte atrás, se arrependa, dá um chute na soberba e no orgulho e fala: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Porque Jesus Cristo, Ele te ama. Ele se entregou por você e por mim. E Ele está à porta e bate, esperando que você abra para poder recebê-lo. Não importa como você está, não importa a sua condição, sua classe social, sua religião, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E o que ele tem para te oferecer é ilusão e mentira e destruição. Se hoje você não está na condição que você quer, dá uma oportunidade para Deus mudar a história da sua vida. Porque Ele mesmo diz que façamos prova dEle. Mas fazer prova dEle é você abrir o seu coração, ser sincero com Ele, aceitar Jesus na sua vida, Jesus Cristo na sua vida e deixar que Ele haja em seu favor. E a cada dia você vai pedindo mais entendimento, discernimento, porque todo conhecimento do homem, sem a sabedoria de Deus, não vale de nada. Você vê que hoje a nação está se rendendo, muitos por medo, outros por temor. Mas há quanto tempo a palavra do Senhor vem falando, já vem dizendo de coisas que ainda não tinham acontecido e hoje estamos vivendo essa realidade. E tem muito mais para acontecer. Muitas coisas boas também. Mas para esse quadro virar, você precisa entender que você tem que ser mais um para fazer diferença. Enquanto o nosso governo vive um estágio de retaliação, procurando, né? O diabo está entrando nas brechas que cada um deles estão abrindo e vive essa guerra política. Enquanto isso, a nação está sofrendo, a nação está passando pelo deserto, né? E os recursos dos impostos que pagamos, tudo aquilo que nós contribuímos durante a nossa vida toda, os nossos pais, os nossos avós, cadê? A mentira, os roubos. E eu digo, o que seria de nós se Deus não tivesse enviado o seu Filho? O que seria de nós se nós não tivéssemos nos prostrado diante do Deus Altíssimo? Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus de Israel. Porque você é a igreja viva, é templo do Espírito Santo. Dentro de você existe um altar
Então você se limpe, restabeleça esse altar, coloca tudo em ordem, se apresenta para o Senhor, se coloque à disposição, dê o seu melhor. Não espere reconhecimento do homem, não espere gratidão de ninguém, porque Jesus não teve reconhecimento de ninguém, mas mesmo assim ele cumpriu a missão dele e continua fazendo até hoje a obra em nossas vidas. Deus não muda, porque ele é constante. Deus ele não mente, porque ele tem palavra. Deus ele não ilude, porque ele falou que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo. O segredo é obedecer. Então ser próspero é obedecer, ser próspero é se alimentar da palavra de Deus, porque quem tem Deus em primeiro lugar no seu coração, na hora que o Senhor derramar as bênçãos sobre os recursos para adquirir as bênçãos materiais, né? Porque há necessidade primeiro de um crescimento espiritual. Se fosse assim, pessoas milionárias aí hoje não ficariam miseráveis em termos financeiros, que nós conhecemos várias histórias aí no nosso mundo. Porque ela amou o dinheiro primeiro, o ouro e a prata, mas não teve sabedoria. Mas quando Deus está em primeiro lugar no seu coração, você vai saber multiplicar as suas bênçãos, que Deus vai te dar sabedoria. Assim como foi com Salomão. O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. O que Deus fez? Além de dar sabedoria, deu ouro e prata. Porque, afinal de contas, ele seria o rei que estaria substituindo seu pai. Ele substituiu Davi. E ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria e recurso para ele poder cuidar do povo de Deus. Mas ele também, em algum momento, ele deu uma falhada. Mais adiante nós vamos falar acerca de Salomão, filho de Davi. Graça e paz para todos, que Deus abençoe, tenha uma tarde abençoada e até o próximo vídeo, até o próximo bate-papo aí. Deus é fiel. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.